Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E neste vídeo de hoje eu trago para vocês a história do Basílio I, ele que foi o primeiro imperador da dinastia macedônica e que foi escravo e se tornou imperador. Inclusive ficou conhecido também como o segundo Justiniano, mas por quê? Vamos saber neste vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera que ajuda mais o canal a crescer e valoriza muito o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muitos conteúdos de antiguidade no canal. Se por acaso você chegou neste vídeo por acaso e está sem entender do que se trata, aqui é a saga bizantina. Eu conto a história de todos os imperadores bizantinos. Caso você queira conhecer melhor a história do Império Bizantino, eu recomendo que você vá até o início da saga bizantina, ou se você preferir, você pode assistir a saga romana. Eu também conto a história de todos os imperadores romanos e usurpadores, que são eventos que acontecem antes desse aqui, ou se preferir ainda, você pode assistir a outros conteúdos que tem aqui no canal, na Videoteca do Zelota. E é claro, você também podem me seguir no Instagram, @zelota, para ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes dos vídeos especiais e assistirem aos vídeos do Curta com o Zelota, que é o conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal e publico lá no IGTV. Vídeos aqui todas as quartas às 20 horas com os especiais das metas de inscritos e nos sábados com a saga bizantina às 17 horas. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo e sem enrolação. Vamos embora para essa história do Basílio I. Basílio I, que foi imperador bizantino de 867 a 886, foram 19 anos no trono. Conhecido como Basílio I o Macedônio. Bom, a história dele diz que ele nasceu no ano de 811, finalmente tem uma cidade em Chariópolis, que é a atual cidade de Airabolo, na Turquia, que ficava na tema da Macedônia. Lembrando um detalhe importante, que na verdade eu não falei aqui ainda nos vídeos da saga bizantina. A tema da Macedônia não tem nada a ver com o antigo Império Macedônico da época do Alexandre o Grande. Era simplesmente o nome da Macedônia e ela ficava na Trácia, certo? Então não tem nada a ver com a Macedônia histórica. E aí ele era filho de uma família de camponeses e que essa família tinha uma origem armênia. Tem aí várias histórias a respeito da origem dele, com possibilidades e mais possibilidades. Entre essas aí, diz que a família dele tinha uma origem nobre, que seria da dinastia Arsácida Armênia. Para quem acompanhou meus vídeos do Império Parta, viu que houve um período da história da Armênia que ela foi dominada pelos partas, ficou aquela briga dos romanos e os partas pela Armênia. E essa dinastia parta se chamava Arsácida, então nós tínhamos os Arsácidas partas e os Arsácidas armênios, que ficaram durante muito tempo. Então ele poderia ter essa descendência, né, da família Arsácida, né, da dinastia Arsácida. E também falam que seria um descendente longínquo de Constantino o Grande. Bom, aí eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Bom, com relação à infância dele, o que também é relatado é que ele chegou a ser um escravo, viveu em cativeiro com a sua família na Bulgária, na época do reinado do rei Krum, até o ano de 836, quando ele conseguiu escapar com outros escravos e fugiram para o lado bizantino da Trácia. Chegando lá na Trácia, ele teve a sorte de conseguir entrar no exército bizantino e, por uma coincidência, o general que era responsável pela tema da Trácia era simplesmente o Teofilites. Mas esse nome é estranho, você nunca ouviu falar nesse nome? Claro, esse nome não foi mencionado ainda na saga bizantina. Mas esse general, ele era parente do Bardas. Bardas que era o tio do Miguel III. Então já começam as ligações aí. Bom, enquanto ele servia o exército bizantino, ele foi
para uma campanha em uma cidade grega, que era a cidade de Patras. Lá ele conheceu uma viúva riquíssima, uma mulher muito rica chamada Danielis, que acabou se encantando por ele. E aí ela acabou dando para o Basílio uma pequena fortuna e também propriedades que ficavam nas terras dela. Bom, nessa época ele era já casado com a Maria, sua primeira esposa. E esse ato generoso acabou ajudando muito o Basílio na sua ascensão social. Bom, pelo que eu li da história da Danielis, ela não tinha filhos. É possível que ela tenha meio que o adotado, né, como se fosse um filho. Mas como é uma história meio vaga, fica aberto aí a interpretações. Bom, e aí aconteceu que o Basílio também chamou a atenção do imperador Miguel III como um exímio domador de cavalos. Miguel adorava aquelas corridas de carruagens no hipódromo de Constantinopla, e também mostrando os seus dotes como lutador, derrotando o campeão búlgaro em uma luta de exibição que aconteceu na arena. E aí dizem que era um cara parrudo, de fisionomia fechada, meio sisudo, mas enfim, o Miguel se encantou por ele também, né? Bom, e aí o que aconteceu foi o seguinte, o Basílio acabou se tornando um amigo muito próximo do Miguel, confidente e também guarda-costas. E aí aconteceram aqueles eventos que eu falei, né, no vídeo anterior, do casamento que o Basílio teve com a Eudóxia Ingerina, que era a amante do Miguel III. E aí ele teve que separar, claro, da esposa dele, Maria, inclusive ele já tinha tido filhos com ela. E aí teve aquele famigerado banquete, né, que o Miguel, que tinha fama de tomar umas e outras, de tomar umas a mais, e aí ele encheu a cabeça de guaraná e foi dormir. E aconteceu aquele evento também relatado no vídeo anterior. Se você não viu, corre lá para ver. E aí aconteceu que ele entrou no quarto, né, o Basílio, no quarto do Miguel, e junto dele estava um grupo de pessoas que eu mencionei no vídeo passado, e que nesse grupo estavam o pai dele, o Bardas, um primo dele que se chamava Aelon, e também um irmão chamado Marinus, e que esses personagens não são mais mencionados na história do Basílio. Existe uma possibilidade muito grande também de que o Basiliciano também estivesse naquele quarto do Miguel III quando aconteceu o que aconteceu. E aí ele foi junto no pacote, ele aproveitou e se livrou dos dois empecilhos que estavam no caminho dele. Com isso, o Basílio se tornou o imperador sênior, já que ele já era o co-imperador com o Miguel III, e aí foi o início do seu reinado. Bom, Basílio ele vai ser descrito, né, como um cara que não tinha educação formal, que não tinha preparo militar nem administrativo. Isso vai causar uma grande impopularidade dele com os burocratas. Também dizem que ele não tinha interesses nas funções administrativas, ele acabava relegando para outras pessoas. E assim ele foi descrito por historiadores que com certeza não gostavam dele, porque aconteceram coisas mais na frente que provam o contrário dessa descrição aí. Quando ele foi coroado imperador, ele demonstrou logo de cara que seria um governante eficaz e também muito religioso. Ele dedicou a sua coroa a Cristo e, apesar de ter chegado no trono da forma como ele chegou, eliminando esses obstáculos, né, que estavam no caminho dele, ele era considerado piedoso e também ortodoxo. Bom, com relação à política interna, justamente que vai contradizer com essa descrição dele. Porque aconteceu o seguinte, ele criou novas leis para o Império Bizantino, sendo inclusive
chamado de o segundo Justiniano. Justiniano, quando se tornou imperador, fez muitas leis para o Império Bizantino e são importantes, inclusive, até na história do direito. E aí ele escreveu as basílicas. Essas basílicas eram códigos que foram escritos em 60 livros e também em outros manuais menores que ficaram conhecidos como Epananoga. E aí esses códigos acabaram não sendo concluídos pelo Basílio, sendo finalizados pelo Leão VI, o Sábio, que, como quem acompanha aqui a saga já sabe, era filho do Miguel III, mas enfim, vamos falar um pouco mais disso lá na frente. E essas leis, né, ficaram em vigor até o final do Império Bizantino, após a queda naquele combate ferrenho lá contra os otomanos. Bom, curioso é que essas leis, elas foram iniciadas pelo Bardas, o tio do Miguel III, o qual o próprio Basílio deu um fim à vida dele. E aí, durante esse seu reinado também, ele esteve presente durante a construção da nova Catedral de Constantinopla, que era de Nea Ecclesia, que significa Igreja Nova em grego, que foi a primeira igreja monumental construída em Constantinopla depois da Basílica de Hagia Sofia ou de Santa Sofia. A sua política eclesiástica acabou ficando marcada com a reaproximação com Roma. Para quem não se recorda dos vídeos anteriores, o patriarca de Constantinopla era o Fócio e foi colocado por lá mesmo sem ter os dotes para o cargo e acabou sendo colocado no lugar do Inácio, que foi lá pedir ajuda ao Papa Romano e que foi excomulgado, foi toda aquela confusão e acabou havendo esse rompimento. Só que aí o Basílio ele reatou essas relações com Roma, depondo o Fócio e trazendo de volta para o cargo o patriarca Basílio, esse que também virou o santo, né? E tinha um apoio total do Papa Adriano II, que era o Papa Romano nesta época aqui. Durante o reinado do Basílio, uma das questões externas que ele teve que resolver foi uma herança do reinado do Miguel III barra Teodora, que a Teodora iniciou ali como regente do Miguel III e foi essa seita que havia surgido dos paulicianos. Na verdade ela já tinha surgido um pouco antes, mas nessa época foi quando eles conseguiram, houve aquela perseguição, né, parte da Teodora, e aí eles acabaram fugindo para o lado árabe e ganharam de presente uma terra, uma cidade onde eles fundaram seu emancipado, que foi o de Divrig, que fica hoje na Turquia. O que aconteceu foi que eles, com a união dos árabes, conseguiram atacar a cidade de Niceia e também saquearam a cidade de Éfeso. Os bizantinos contra-atacaram o próprio Basílio liderando a campanha contra o emancipado de Divrig. Só que ele não teve sucesso nessa campanha e acabou retornando para Constantinopla. Essa campanha acabou sendo retomada pelo general Cristóvão, que conseguiu finalmente derrotar o líder dos paulicianos, que era o Crisóquero. Inclusive o próprio movimento acabou se desfazendo depois da derrota de Crisóquero. E aí o que aconteceu é que o Crisóquero ele já havia ele se tornou o líder dos paulicianos, substituindo o Bardéas, que era seu tio e também era seu sogro. E aí já causava aquela questão toda da heresia pauliciana, né? O casamento entre primos de primeiro grau. Isso é visto também, mal visto no caso, pela igreja cristã até os dias de hoje. E aí o Crisóquero foi executado, teve a sua cabeça cortada e levada até Constantinopla, onde lá o imperador Basílio atirou 3 flechas naquela cabeça. Existe uma certa contestação com relação a essa queda de Divrig,
que dizem que caiu 6 anos depois da execução do seu líder Crisóquero. Porém, existe uma versão que diz que a cidade caiu junto com o líder. Bom, o que aconteceu é que os bizantinos acabaram conquistando Divrig e que passou a fazer parte do Império Bizantino. Como eu mencionei anteriormente, hoje faz parte aí da Turquia. Ainda nas políticas externas do Império do Basílio, uma das coisas que aconteceram foi a retomada do poder bizantino no Ocidente. Aconteceu uma situação que foi bem favorável para que isso acontecesse, que foi justamente o ataque dos sarracenos no sul da Itália. Na época, o imperador sacro romano era o Luís II Germânico, o segundo Luís II da Germânia. Isso aconteceu em 869. O Basílio enviou 169 navios para o sul da Itália e ele conseguiu varrer o mar Adriático de todos os árabes que estavam por lá. E aí essa aliança acabou sendo fortalecida com o noivado do filho do Basílio, que se chamava Constantino, que era inclusive o co-imperador, com a filha do Luís II da Germânia. E aí no ano de 871, com essa aliança, o Luís II conseguiu conquistar a cidade de Bari. E essa cidade, que estava ocupada pelos árabes, veio a se tornar propriedade ou parte do Império Bizantino em 876. Com isso, a posição bizantina foi se expandindo na Itália. Porém, aconteceu um problema, que foi na Sicília. A posição bizantina na Sicília, que já havia sido aquela questão da invasão árabe e tal, bom, ela se complicou com a conquista de Siracusa, né, que era a capital da Sicília, em 878. O que aconteceu que a culpa foi do Basílio. A cidade de Siracusa precisava de ajuda, então foi enviada uma frota em socorro à Sicília, a Siracusa. Porém o Basílio ele desviou o caminho daquela rota para fazer um carregamento de mármore que seria utilizada na construção de uma igreja, possivelmente aquela igreja que eu falei para vocês agora, né? A nova igreja. E aí aconteceu o seguinte, essa culpa toda caiu em cima dele, porém algumas partes da Sicília foram reconquistadas, nem tudo foi perdido. O general Nicéforo Foca, conhecido como o Velho, ele conseguiu conquistar ali Taranto e também boa parte da Calábria em 880. E esse sucesso foi o início da restauração bizantina no mar Mediterrâneo, mais especificamente no mar Adriático. Bom, em 879, o filho do Basílio, Constantino, ele acabou falecendo. Aquilo foi um momento de muita tristeza e abatimento para o Basílio. Ele tinha o Constantino como seu filho favorito, era o seu filho mais velho. E aí ele acabou colocando o seu outro filho, que era o Alexandre, que se chamaria Alexandre I, como seu co-imperador. Lembrando que o Constantino era filho dele com a Ana, né, que foi a sua primeira esposa. E aí o Alexandre I, que era o filho mais novo, já foi um filho que ele teve com a Eudóxia, esse sim era legítimo dele, pois esse nasceu após o falecimento do Miguel, não tinha nem risco. O Basílio ele não gostava do leão, sua relação com ele era péssima. Dizem que ele batia muito no leão por suspeitar de que o leão fosse realmente filho do Miguel III. E era de fato, e a história vai começar a provar isso aí. O relacionamento dos dois só piorava no decorrer dos anos. E aí acabou fazendo com que o Basílio acreditasse que o leão estava preparando um golpe, uma usurpação para tomar o trono. E essa suspeita seria pelo fato de que o leão havia descoberto que era filho do Miguel e iria punir o Basílio pelo que o Basílio fez com o Miguel.
E aí foi que aconteceu. O Basílio resolveu prender o leão por suspeita de conspiração. E essa prisão causou o maior tumulto em Constantinopla. O Basílio, inclusive, ameaçou cegar o leão, mas foi dissuadido dessa ideia pelo patriarca de Constantinopla, que voltou a ser o Foca, que reassumiu o posto após o falecimento do Inácio. O leão acabou ficando preso por 3 anos. E aí no dia 29 de agosto de 886, Basílio sofreu um grave acidente durante uma caça. O cinto dele ficou preso em um chifre de um cervo e ele foi arrastado por 25 quilômetros por dentro da floresta. Acabou sendo salvo por um homem que estava passando ali no momento, que o salvou cortando com a faca o cinto que o prendia ao cervo. Porém, ele pensava que o homem com a faca iria tentar assassiná-lo, e aí ele acabou assassinando o homem antes disso. Enfim, aconteceu que logo em seguida ele acabou falecendo devido aos ferimentos. Enfim, ele acabou dando um cabo do cara que foi salvar ele. Enfim, o cara era bruto demais. E aí ele acabou sendo sucedido pelo Leão, que ficou com o título de Leão VI, o Sábio, e mandou buscar os restos mortais do Miguel III, trazendo para ser sepultado na Igreja dos Santos Apóstolos em Constantinopla, o que fez com que toda a população de Constantinopla tivesse a confirmação de que o Leão VI era de fato filho do Miguel III. Inclusive o outro filho, Estevão, acabou se tornando o patriarca de Constantinopla também. Bom, os filhos que o Basílio teve, né? Ele teve vários filhos. Bom, com a primeira esposa, Ana, ele teve uma filha mais velha chamada Anastácia, que acabou se tornando freira e foi para um convento de Santa Eufêmia. O outro filho que eu já mencionei aqui foi o Constantino, que era o imperador, que faleceu em 879. E com a Eudóxia Ingerina, os filhos autênticos foram o Alexandre, que se tornaria imperador em 892 no lugar do Leão VI, sendo titulado como Alexandre I. Também teve 3 meninas que foram a Ana, Helena e Maria, todas elas se tornaram freiras também no convento de Santa Eufêmia. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na segunda-feira com Curta com Zelota e eu vou contar essa história de por que a relação do Basílio com o Luís II azedou. Vai ter essa história do noivado aí do Constantino no meio com a filha do Luís II, Ermengarde da Provença. Bom, e também, claro, quarta-feira teremos o nosso especial de 1.600 inscritos, já que aconteceu aí a vitória dos lídios nessa enquete, devido a o resultado ter sido muito apertado. Então coloquei lá lídios ou uma outra enquete, então a maioria votou pelos lídios, tanto no Instagram como no YouTube. Então teremos o especial dos lídios na próxima quarta-feira. Bom, vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até quarta, falou pessoal.